Bem, chegamos ao fim, certo? Esse é o nosso último vídeo e a gente vai abordar as séries de Taylor e McLaurin. Espero que dê tudo num vídeo só, vou tentar ser um pouquinho rápida. Eu coloquei aqui as definições que envolvem essas séries, mas o que a gente precisa saber é que elas são muito úteis porque você pode aproximar qualquer função através dessas séries. Então, por exemplo, numa aplicação em eletrônica, você vai ter que programar uma determinada função e essa função é em termos de seno e cosseno. É bem mais difícil fazer essa programação e construir isso do que se for um polinômio. O polinômio é uma coisa muito mais fácil de operar, de achar raiz, enfim, de tudo. Então, as séries de Taylor e McLaurin são ferramentas que transformam qualquer função como uma série de polinômio. E isso para a gente é muito útil e é o que se usa muito também em equações diferenciais. Então, a série de McLaurin, só adiantando, ela é um caso particular da série de Taylor. Então, vamos estudar a série de Taylor, que a de McLaurin fica fácil. Então, a fórmula para o polinômio de Taylor, né, ela é uma fórmula que envolve derivadas, tem que ser uma função que você possa derivar, e são derivadas em torno de um ponto. Então, o polinômio de Taylor, Pn de x, ele é escrito dessa maneira, né? Vou tentar colocar aqui para pegar ele todo. Então, vai ficar a função de x0, né? A primeira derivada em torno de x0, de x menos x0. A segunda derivada em torno de x0 sobre 2 fatorial, de x menos x0 ao quadrado. Né? Mais uma vez, eu não estou demonstrando de onde vem o polinômio, de onde vem a fórmula de Taylor. Né? Isso seria para um momento mais, né, que a gente fosse estudar a série realmente um pouco mais profundamente. De maneira que, se eu somar todos esses termos, o polinômio que eu obtenho é um polinômio que tem essa cara aqui. A função de x0, né, de x menos x0 elevado a n sobre n fatorial. Né? Aqui, a gente vai ter que levar também em consideração os termos derivadas. Né? Então, aqui seria também a enésima derivada. Deixa eu colocar aqui. Certo? Então, combinando esses valores, a gente vai ter que o Pn de x0, né, é o f de x0, o Pn', que seria a primeira derivada, é f', e assim sucessivamente. Para a gente entender esses polinômios, eu vou aplicar um exemplo, fica mais fácil de entender. Então, vamos determinar os 4 primeiros termos do polinômio de Taylor para Euler de x em torno de x0 igual a 0. Pelo que a gente acabou de ver, o P0 seria o f de x0, então f de 0 é o Euler elevado a 0, que é igual a 1. P1 seria a soma dos dois primeiros termos, né? Então, ficaria f de x0 mais a derivada da função em x0, x menos x0. Então, a gente já viu que esse termo aqui é igual a 1. A derivada de Euler elevado a x é Euler elevado a x. No ponto 0, isso fica sendo 1. E aqui x menos 0. Então, vai ficar 1 vezes x. Né? Tá aqui. O segundo termo vai ser a soma dos 3 primeiros termos, né? Então, eu vou ter que P2 vai ser P0, P1, P2. Então, aqui é o mesmo raciocínio. A segunda derivada de Euler elevado a x é Euler elevado a x sobre 2 fatorial. Como x é 0, Euler elevado a 0 vai dar 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 fatorial. X menos x0 elevado ao quadrado, x0 é 0. Então, vai ficar, né, x quadrado aqui, esse termo aqui, x quadrado, porque esse termo aqui é 0, vai ficar, então, 1 sobre 2 fatorial vezes x2, que é x2 sobre 2 fatorial. O termo P3 vai ser a soma, né, dos primeiros termos. E aí vai ser o mesmo raciocínio, vai ser a derivada de Euler, terceira derivada, é Euler elevado a x. Opa, acidentes acontecem. Não vou interromper não, porque eu já filmei demais, senão a gente vai perder tudo. Perdão, você deve estar rindo, vai sair, enfim. Vocês conhecem a professora de vocês, sabem que eu sou meio atrapalhada mesmo. Vamos continuar. Eu tenho aqui que a terceira derivada de Euler vai ser Euler elevado a x, o ponto 0 vai dar 1. Esse ponto aqui, x0 é 0, x ao cubo, vai ficar x ao cubo sobre 3. Essa é a expansão do polinômio de Taylor até o quarto termo, né? P0, P1, P2, P3, P4, né? Para a função Euler de x.
E aí eu achei interessante a gente ver uma aplicação mesmo que isso significa na prática. Eu peguei aqui um gráfico, coloquei, deixa eu arrumar bonitinho, coloquei a função eu elevado a x, está aqui em vermelho, e à medida que eu vou aumentando os termos do polinômio, o primeiro termo do polinômio, né? Aqui o segundo termo, 1 mais x, é essa reta. O próximo termo, 1 mais x ao quadrado sobre 2, seria essa aqui que tá, ficou meio confuso, né? Porque aqui ficou um azul escuro, aqui um azul claro. Mas enfim, esse mais escuro aqui seria o segundo termo. E se eu vou aumentando os termos da série, eu vou aproximando cada vez mais a função da minha função original. Então, esse é o objetivo da série de Taylor. É fazer com que a minha função seja escrita em forma de polinômio, que aproxime cada vez mais, a partir do momento que n tende a infinito, que aproxime esse polinômio do que a função é de fato. Claro que existe um erro, né, nessa aproximação, eu não vou falar desse erro aqui, para a gente ele não vai influenciar tanto, mas quando vocês forem estudar, vocês vão ver que existe um erro. O erro é justamente esse erro da aproximação, porque por mais que você tenda a infinito, nunca vai ser exatamente igual, né? Mas vai se aproximar bastante, vai ser uma aproximação bem aceitável da minha função, né? Então, eu transformo qualquer função em um polinômio e opero esse polinômio facilmente. Então, essa é a grande vantagem. Coloquei aqui outro exemplo. Determine os polinômios de Taylor de quarto grau das funções Euler de x, cosseno de x, seno de x em x0 igual a 2. E aqui eu expandi, né? O termo vai ser a função, né? Então, Euler de x, o x é 2. A derivada, x menos x0, x0 é 2. A derivada sobre 2 fatorial, x menos x0 elevado a 2. Né? A derivada elevada a x de 2 sobre 3 fatorial, x menos... E assim eu vou expandir até o quarto grau. Vê que ali foi até o quarto termo, aqui seria o quarto grau, que seria o quinto termo da série. Certo? Mesma coisa para o cosseno de x. Aí o primeiro termo vai ser a função naquele ponto, então cosseno de 2. Esse é o valor aproximado do cosseno de x. A gente pode colocar aqui um símbolo de aproximado. A derivada de cosseno é menos o seno. A derivada de menos o seno é menos cosseno. A derivada de menos cosseno é o seno. E assim a gente vai expandindo a série até o quarto grau. Para o seno, mesma coisa. O valor da função naquele ponto, seno de 2. A derivada cosseno, x menos x0, x0 é 2. Derivada de cosseno é o seno. Derivada dos menos seno é o menos cosseno. E vou até o grau 4. É bem simples, é só escrever a série nesses termos. Não tem o que fazer. O polinômio de Maclaurin ele é um caso específico da fórmula de Taylor quando o ponto x0 é igual a 0. Né? Então, o meu polinômio de Taylor seria f de 0 mais f' de x menos x0, mas esse x0 já é 0, então ele some. Aqui, segunda derivada de x menos x0 ao quadrado, mas x0 já é 0, então ele some, fica só x2, e assim sucessivamente até x elevado a n, x elevado a n mais 1. Tá? Então, se a gente pegar aqui um exemplo, de novo, vou pegar a função seno e vou expandir para n igual a 8. Então, vamos lá. A função naquele ponto, né? Então, seno de 0 é 0. Vemos que o ponto é 0, né? Porque Maclaurin x0 é 0. O cosseno de 0 vezes x, a derivada do cosseno é o seno, é menos o seno. Derivada de menos do seno é menos cosseno. Derivada de menos cosseno é mais seno. Né? E assim eu vou expandindo esse polinômio. O que eu quero chamar a atenção de vocês, não sei se vai dar para ver aqui, acho que sim, é que os termos de seno de 0, eles se cancelam, né? E a partir do quarto termo, as derivadas sempre se repetem, ó. Seno, cosseno, menos cosseno. Seno, cosseno, menos cosseno. Então, essa é uma série periódica, onde os termos pares se cancelam. Então, vai ficar 0, seno de 0 é 0, x menos x ao cubo sobre 3, porque esse termo aqui, ó, x2, se cancelou.